Vamos lá. Parceria Adobe-Microsoft. Eu sou Alex Afonso, instrutor da América Latina, faço parte da equipe de capacitação global de vendas da Adobe. E quando a gente fala sobre parceria Adobe-Microsoft, a gente está falando de uma coisa que eu diria que é essencial nos dias de hoje, porque, como eu falei, todo mundo trabalha no meio corporativo, todo mundo trabalha com as soluções da Microsoft. Isso é fato. E tem uma pesquisa que foi feita por uma empresa estrangeira e ela detectou que, isso é só um dado, só um exemplo, tá? Que de todos os documentos anexos que trafegam pelo Outlook no dia a dia, 40% desses anexos são arquivos PDF. Então, imagina, se a gente trabalha tanto com PDF e todos esses PDFs passando pelo Outlook, indo para lá e para cá, como anexo que a gente envia para as pessoas. Se o PDF ele é, de fato, o padrão para a gente poder armazenar informações de documentos e transportar essas informações, enviar e receber, é importantíssimo a gente poder trabalhar com as soluções da Microsoft vinculada a solução da empresa que criou o PDF, que é a Adobe, e que criou o melhor software que existe hoje, sem dúvida nenhuma, para trabalho com PDF, que é o Acrobat. Então, a gente tem, quando a gente fala da junção, né, das soluções da Adobe com a Microsoft, a gente está falando de duas empresas que juntas, elas estão trabalhando para facilitar, para melhorar a vida de todo mundo no que diz respeito às documentações digitais, né? Ao manejo, à manipulação, ao trabalho com documentos digitais. E as duas empresas são, sem dúvida nenhuma, também líderes mundiais nesse aspecto, no aspecto de criar soluções para a documentação digital. De que maneira essas soluções funcionam, ou o que a gente pode dizer sobre elas? Primeiro, que elas são líderes em produtos de nuvem. Então, a gente trabalha hoje em dia, eu principalmente também tenho trabalhado assim há algum tempo já, há um bom tempo, na verdade, com todos os meus arquivos em nuvem. E por utilizar as soluções da Microsoft, tudo o que eu faço eu salvo, por exemplo, no OneDrive, que para mim é o mais fácil. Eu armazeno tudo no OneDrive e eu tenho a garantia de que eu posso acessar de onde eu estiver. Eu posso também, e em alguns casos eu faço isso, e a gente aqui na Adobe usa muito isso, criar espaços específicos de trabalho no SharePoint, dependendo da equipe com a qual a gente está trabalhando, dependendo do projeto que vai ser desenvolvido. Então, a gente cria um espaço que é chamado de site no SharePoint e armazena toda a documentação que tem relação com esse projeto ou com essa equipe dentro desse SharePoint, que também é um outro tipo de armazenamento em nuvem da Microsoft. Então, a Microsoft, ela ajudou a gente a se acostumar e a perceber que trabalhar com conteúdo em nuvem é melhor e mais seguro do que trabalhar com arquivos armazenados localmente, seja no meu próprio computador, seja no desktop, né, no desktop, laptop, ou seja, nos servidores, nas empresas, quando a gente fala, né, do armazenamento interno, offline, digamos assim, né, que a gente não use a internet para armazenar, a gente já aprendeu ao longo do tempo que o armazenamento em nuvem é muito, muito, muito melhor e muito mais seguro do que o armazenamento local. Não preciso nem falar da vantagem que quando eu armazeno em nuvem, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, vira e mexe, sem dúvida nenhuma. Às vezes eu estou com o meu laptop, eu acesso o que eu preciso, aí em algum outro momento eu preciso trabalhar no meu desktop, os meus arquivos estão todos lá, porque eu também estou conectado no OneDrive ou no SharePoint. Aí eu vou sair e eu preciso acessar um arquivo que eu sei que está no meu OneDrive ou no SharePoint, eu uso o meu celular, acesso o arquivo, faço o que eu precisar fazer. Então, a facilidade e a mobilidade que o armazenamento em nuvem dá para a gente é, sem dúvida nenhuma, essencial hoje em dia. E a Adobe também, ela é líder em nuvem. A gente conhece muito a Adobe, muitas pessoas conhecem muito a Adobe pela Creative Cloud. E os profissionais criativos, desde 2013, que a Adobe lançou a Creative Cloud. E quando a Adobe lançou a Creative Cloud, a primeira das coisas que veio para a Creative Cloud foi o armazenamento em nuvem. E a gente também, na área criativa, está muito acostumado a trabalhar com armazenamento em nuvem para poder colaborar em nuvem
Ou seja, eu poder compartilhar arquivos com outros colegas e todos trabalharem juntos no mesmo projeto. Hoje em dia, isso está elevado numa potência absurda, porque a gente consegue trabalhar, por exemplo, em Photoshop, em Illustrator, em Adobe XD, ao mesmo tempo, em tempo real, em projetos que antigamente era impensável fazer isso, graças à nuvem. E se a gente for falar do Acrobat, e se a gente for falar da possibilidade de manipulação, de gerenciamento de documentos, aí o que a gente tem, que é muito forte na Adobe, é a Document Cloud. A Document Cloud, e daí o nome, quando a gente fala Acrobat DC, a gente está falando que é o Acrobat Document Cloud, ou seja, justamente a versão do Acrobat que a gente compra, contrata por subscrição, né, por assinatura, e passa a poder utilizar a nuvem do Acrobat para armazenar os nossos arquivos e acessar os arquivos de qualquer lugar. Então, as duas empresas elas são líderes em produtos na nuvem, e isso faz com que a conexão entre a nuvem das duas, por conta dessa parceria que existe entre a Adobe e a Microsoft, se fortaleça cada vez mais e a gente possa acessar os nossos arquivos através de uma plataforma na outra e vice-versa. As soluções das duas empresas, Adobe e Microsoft, estão cada vez mais integradas. Isso porque, por exemplo, a Adobe e a solução Adobe Sign, que é a solução da Adobe para assinatura eletrônica, né? Vamos falar assim, no mínimo, para o envio de documentos para assinatura eletrônica e digital, o Adobe Sign é a solução preferida da Microsoft para assinatura eletrônica. E se a gente olhar por outro ângulo, o Microsoft Azure é a solução de nuvem preferida da Adobe, quando a gente fala das soluções da Microsoft. Isso é só um exemplo de que as duas empresas estão conectadas e elas estão integradas, trabalhando cada vez mais para fazer com que as soluções delas funcionem juntas. Então, a gente tem uma equipe de engenharia sempre desenvolvendo novos recursos, a gente tem a garantia de suporte das duas empresas 24/7 para que a gente consiga ter acesso a especialistas que nos ajudem a trabalhar com a implementação ou com a solução de métodos de trabalho que a gente possa precisar criar para as nossas equipes, né? para a nossa força de trabalho, como assim a gente chama, workforce. E quando a gente fala da Document Cloud, que é essa nuvem da Adobe para gerenciamento de documentos em nuvem. E quando a gente fala do Microsoft 365, que é a solução de aplicativos da Microsoft, que além da nuvem, também traz os aplicativos de produtividade que a gente usa sempre, Word, Excel, PowerPoint e Outlook, por exemplo, a gente tem aí uma conexão incomparável, não tem nada igual a isso no mercado. Né? As facilidades que a gente tem na integração entre essas duas soluções, Document Cloud e Microsoft 365, por conta dessa parceria que existe. E não vamos deixar de falar, né, que essas integrações vão além também da Document Cloud. A gente tem as integrações com a Creative Cloud, quando a gente fala de integração da Adobe com a Microsoft, a gente também tem a Creative Cloud integrada a diversas soluções da Microsoft, e a gente também tem a Experience Cloud, que é as soluções voltadas para marketing, para análise de dados, para geração de conteúdo automático para o seu público-alvo, também integrado, por exemplo, ao Dynamics 365, ao Power Platform, ao Azure, enfim, são empresas, corporações gigantes no mundo da tecnologia que se uniram para facilitar a maneira como a gente trabalha com os nossos documentos e como que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil, mais prazerosa e mais produtiva. Aí eu tenho aqui nessa tela que vocês estão vendo, que já está há um tempo, ideais para corporações. E quando a gente fala isso, quando a gente fala ideais para corporações, dá a ideia de que isso é válido ou é útil ou pode ser acessado só por grandes empresas, por grandes corporações. Não se enganem. Na verdade, as soluções da Microsoft e da Adobe podem ser utilizadas por empresas de quaisquer tamanhos e a gente tem modelos que se adaptam a todas as empresas, para que todas as empresas possam usar essas tecnologias. Então, a gente tem o uso extensivo de todas as soluções da Document Cloud e também da Microsoft para pequenas e médias empresas, tal qual a gente tem para as grandes organizações, para as empresas de grande porte, né?
Vamos um pouquinho adiante, vamos falar da Document Cloud. E o que de fato a Document Cloud é? Porque muitas vezes a gente fala sobre Document Cloud e não fica assim muito claro o que pode ser a Document Cloud. Bom, primeiro, a solução que provavelmente todos vocês conhecem, já ouviram falar, é o Acrobat. O Acrobat é o software da Adobe, que foi criado em 1991, se eu não me engano. Ele foi o software criado para justamente a gente poder trabalhar com o formato PDF, que foi o formato de arquivo que a Adobe criou lá atrás, na década de 80. E ele veio evoluindo ao longo de todo esse tempo, ou seja, uma vida longuíssima, e ele veio evoluindo e ele se transformou num dado momento, essa tecnologia para lidar com documentação da Adobe se transformou num dado momento em Document Cloud. Só que a Document Cloud é muito mais do que o Acrobat. Além do Acrobat, a gente tem, por exemplo, para celular, um aplicativo chamado Adobe Scan. O aplicativo Adobe Scan, ele serve para a gente digitalizar documentos em papel, é como ter um scanner na palma da mão, e o nosso documento ele já é digitalizado, já tem o texto reconhecido, e isso facilita muito a gente transportar, né, informações que estejam em papel para o digital. A gente tem o Acrobat para celular também, que é o que a gente chama muitas vezes de Reader, que também existe para o desktop, e muita gente usa o Reader, que é a versão gratuita, pelo menos para poder ler PDF ou para poder fazer marcações, né, estudar, fazer comentários. Isso a gente faz na versão gratuita do Acrobat também. E a gente tem o Acrobat para celular justamente para isso. E quando a gente tem uma subscrição à Document Cloud, a gente acessa também no celular ou no tablet todos os recursos que estão disponíveis para as plataformas móveis dos serviços da Document Cloud, que envolve criação de PDF, conversão, anotações, comentários, assinatura, enfim, várias coisas, né? Além disso, a gente tem o que a gente chama de Adobe PDF Services. Adobe PDF Services são os serviços de PDF, ou seja, soluções de PDF que são integradas com outras soluções. Então, a gente tem serviços de PDF nas soluções da Microsoft, a gente tem serviços de PDF, por exemplo, no OneDrive, no SharePoint. A gente também tem serviços de PDF, por exemplo, no Google Drive, quando a gente acessa o Google Drive, por exemplo, ou quando a gente acessa o Box, em diversas outras plataformas, né? Eu já até fiz uma sessão anterior falando de outras plataformas, como que o Acrobat se integra, e essa integração se dá através desses serviços de PDF. São funções essenciais de PDF que a gente tem disponível em outras plataformas. E falando nisso, hoje, a principal plataforma que todas as equipes usam, a gente tem uma média de 130 milhões de pessoas que usam por dia o Microsoft Teams. É por onde a gente conversa durante o nosso dia de trabalho, né? É por onde a gente compartilha informações, por onde a gente faz reuniões, e a gente tem serviços de PDF, justamente a possibilidade de usar recursos do Acrobat dentro do Microsoft Teams, graças a essa integração. E dessa minha tabelinha do lado esquerdo, vocês estão vendo ali o primeiro, o lilás, né, o roxinho, que é o Adobe Sign. O Adobe Sign também é uma solução da Document Cloud. E o Adobe Sign ele está aí justamente como uma solução para processos que necessitem de assinatura eletrônica ou digital, ou de aprovação, ou de aceitação, ou de preenchimento de formulário online. Enfim, são diversos recursos que envolvem o envio ou o recebimento de documentos por parte das pessoas envolvidas num processo, e esse processo vai envolver ali a confirmação de identidade de quem está recebendo, de quem está assinando, de quem está aceitando, de quem está aprovando. Tudo isso pode ser feito pela solução Adobe Sign, que também faz parte da Document Cloud. Essas soluções todas, a gente tem elas integradas através das integrações nativas da Document Cloud com diversas outras soluções e muitas da Microsoft. A gente tem essas soluções todas para desktop e para dispositivos móveis. A gente, usando o Acrobat, usando o Adobe Sign, a gente pode usar os recursos de assinatura eletrônica e também os serviços de PDF em outras soluções que não sejam, de fato, os aplicativos ou os softwares da própria Adobe. Falando das integrações especificamente, só para vocês terem uma ideia, assim, uma visão geral do que é o nível de integração da Microsoft com a Document Cloud. Deem uma olhada nisso daqui. A gente tem, na linha de cima, as principais soluções da Microsoft que se usa todos os dias, né, no mundo corporativo.
Então, a gente tem OneDrive, SharePoint, Power Apps, Power Automate, Teams, Word, PowerPoint, Outlook, Dynamics 365 e o Azure Active Directory. Todas essas soluções estão integradas com o Adobe Sign para gerenciamento de assinatura eletrônica, de aprovação, de aceitação de documentos, e com os serviços de PDF e o Acrobat. Então, veja ali, as conexões todas levam a gente para Adobe Sign, Adobe Acrobat e PDF Services. Então, quer dizer que em todas essas soluções da Microsoft, a gente consegue acessar esses serviços sem precisar sair das soluções da Microsoft. Essa é a maior vantagem da integração. E isso, para a gente chama isso de a parceria perfeita. A gente tem todas as soluções da Adobe, Adobe Experience Cloud, Adobe Document Cloud e Adobe Creative Cloud, integradas com todas as soluções corporativas principais da Microsoft, que são Dynamics 365, Microsoft Azure e Microsoft 365. Vamos falar um pouquinho, eu vou querer passar para vocês, na verdade, um pouquinho de um exemplo. Não vou nem me alongar muito nisso, mas eu vou dar um link para vocês poderem assistir e ler depois com calma sobre isso. Tem um caso bem interessante de um uso dessas integrações num nível avançado pelo governo do Havaí. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma documentação super rápido, eu não vou ler tudo que está aqui, mas o estado do Havaí, ele economizou milhões de dólares, reduziu a emissão de carbono e aumentou a satisfação dos serviços, né, prestados aos cidadãos pelos próprios cidadãos, quando eles passaram a usar as soluções da Adobe para o gerenciamento de PDFs e de assinaturas eletrônicas, integradas às soluções da Microsoft que eles já usavam, principalmente o Office 365. E aí a gente tem os principais desafios deles, que era reduzir os custos de impressão e mão de obra envolvidos na assinatura de documentos, atender a força de trabalho extremamente móvel e digital dentro do governo estadual, acelerar a aprovação e o fornecimento de novos serviços e facilitar os processos internos para funcionários usando soluções versáteis. Esses eram os desafios que eles tinham e eles conseguiram resultados excelentes através da integração entre Adobe e Microsoft, o que representou aí uma economia de quase 5 milhões de dólares em 2 anos, só referente ao que eles economizaram de custos com papel, impressão e mão de obra. Sem falar que eles passaram a ter maior segurança, transparência e monitoramento dos documentos com a digitalização. Os documentos são direcionados automaticamente e as assinaturas eletrônicas são processadas em horas em vez de semanas. E as integrações entre os produtos Microsoft e Adobe permitiram para ele criar, enviar e armazenar os documentos de uma forma muito mais eficiente do que o manejo do papel. E aí vocês podem falar, mas o que eu tenho a ver com o estado do Havaí? Por que é importante eu saber que o estado do Havaí fez tudo isso? É uma forma da gente ver que as soluções elas são usadas não só por empresas ou grandes corporações, como estava no slide lá anterior, e eu falei, pequeas e médias empresas usam e usam muito isso, mas também pelos órgãos públicos, pelo governo, para os serviços que a gente presta para os cidadãos, e se a gente vê como empresa, para os serviços que a gente presta para os nossos clientes, como que isso pode ser melhor e como que a satisfação dos nossos clientes pode resultar num resultado, pode trazer um resultado positivo para a minha empresa, né? E resultado positivo para a empresa é aumento de lucro, né? Aumento de satisfação, mais clientes satisfeitos, então mais clientes indicando a nossa empresa para outros potenciais clientes, e isso se transforma numa cadeia aí só de benefícios para as empresas também. E tudo decorrente da transformação digital. Tem uma... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês, só um minutinho, que eu deixei separado 2 links. Eu vou puxar aqui para a tela só para vocês conseguirem ver, tá? Olha, tem uma documentação, que é um PDF, falando do caso do Havaí. Eu acho legal ler, porque tinha tantos desafios que o estado do Havaí tinha para vencer aí, e é legal entender como um estado, né, uma repartição pública, o governo, né, como que ele está à frente também nesse sentido de justamente utilizar o digital, né? Fazer a vida dos cidadãos passarem por essa transformação digital a partir dos serviços que eles prestam. E não tem dúvida nenhuma que Adobe e Microsoft estão aí para impulsionar a transformação digital do mundo inteiro. Tá? As empresas elas são, de fato,
e são de fato dedicadas a isso. Eu vou colocar também, tem um vídeo no YouTube sobre isso, um vídeo que tem ali 3 minutos, quase 4 minutos de duração, para vocês poderem assistir com calma, que aí dá para entender melhor que soluções foram essas que o Estado do Avaí usou, como que elas se integram, como que isso melhorou a vida do cidadão. Eu mesmo, por conta deste caso de uso, deste caso de sucesso, né, de uso do Estado do Avaí com as soluções, eu mesmo já gravei um curso sobre isso, mostrando como que os documentos, por exemplo, dos nossos documentos aqui, eu peguei exemplos do Poupa Tempo de São Paulo, do Poupa Tempo de Jundiaí, como que tudo isso em PDF poderia estar de uma forma muito mais inteligente disponibilizada para os cidadãos, para a gente poder acessar, preencher, enviar, assinar, tudo digitalmente, sem que a gente tivesse que ir no espaço físico entregar um documento, que infelizmente ainda é assim a realidade dos processos digitais, né? Por mais que a gente tenha os PDFs nos sites, a gente tem que baixar, tem que imprimir, tem que preencher, tem que assinar na mão, tem que levar em alguma repartição pública, porque o serviço público, no geral, não está ainda, não passou ainda por essa transformação digital de uma maneira mais intensiva, digamos assim, né? De uma maneira mais, enfim, mais esforçada para isso, né? Com uma força de vontade, de fato, para transformar e melhorar a vida de todos nós, né? Mas, enfim, isso é um caso de sucesso que eu adoro, eu acho realmente incrível. Mas vamos seguir adiante. Quando a gente fala do Acrobat Pro DC, a gente tem coisas básicas, essenciais no Acrobat Pro DC. E lembrando, quando eu tenho DC no nome, quer dizer Document Cloud, é o serviço que eu tenho acesso a partir da subscrição da Adobe, né? Então, eu contrato o serviço a partir de uma subscrição, a partir de uma assinatura. O que diferencia a versão por assinatura, por subscrição, da versão comercializada anteriormente, que a gente chama de versão perpétua do Acrobat. E não tem acesso aos serviços de nuvem e aos serviços integrados, praticamente todos os que eu vou mostrar para vocês logo agora na sequência. Mas das coisas mais relevantes, por exemplo, para o nosso dia a dia na lida corporativa, na lida dos negócios, né, colaborativa entre equipes. A gente tem recursos de colaboração e monitoramento para fazer aí compartilhamento de PDFs, revisão e assinatura. Revisão, a gente pode, é muito comum, né, o que se gera de documentos, né, falando no mundo dos negócios, e o quanto esses documentos precisam ser revisados antes de serem publicados ou distribuídos. Então, o processo de revisão se torna muito fácil a partir do Acrobat Pro DC e a gente consegue ser produtivo em qualquer lugar, no dispositivo móvel, no desktop, no navegador, ou seja, onde quer que a gente esteja. Não precisa nem ser no meu computador. Eu posso ir em qualquer lugar que eu esteja, se eu tiver acesso a um computador, entrar no site documentcloud.adobe.com, fazer o login com o meu usuário e usar os serviços todos da Document Cloud que estão disponíveis, que são muitos. E a gente já fez, nas sessões anteriores, muita demonstração de todos esses recursos. Se vocês não tiveram oportunidade de assistir às sessões anteriores, a gente consegue depois enviando junto à informação dessa sessão, os links das sessões anteriores também, caso vocês tenham curiosidade de assistir. Ou se vocês falarem com o revendedor de vocês, o revendedor de vocês também tem acesso a esses webinários, eles podem compartilhar esses webinários, ou eles podem fazer essas apresentações para vocês de uma forma mais detalhada, mais calma, de acordo com a sua necessidade, para você entender como isso pode se aplicar no seu negócio também. A gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar pelo menos para vocês, a integração das soluções do Office 365, ou seja, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams, com o Acrobat DC. Desses recursos todos, que são serviços de PDF, que a gente pode ter dentro dessas soluções, que a gente tem, né, na verdade, dentro dessas soluções da Microsoft, a gente pode, e aí aqui uma tabelinha para vocês entenderem, em cada um desses aplicativos da Microsoft, criar PDF. Então, olha só, no Outlook, no OneDrive, no SharePoint, no Office, Excel e PowerPoint, criar PDF, combinar arquivos no OneDrive e no SharePoint, organizar páginas e exportar PDFs no SharePoint
E a gente pode iniciar uma revisão no OneDrive, no SharePoint, no Office, né, e no Teams. E a gente pode participar de processos de revisão também dentro do Teams. Isso não quer dizer que esses recursos só podem ser feitos nessas soluções da Microsoft. São recursos nativos do Acrobat e eles podem ser feitos em qualquer solução Acrobat. No Acrobat Desktop, no Acrobat no navegador, no Acrobat no celular ou no tablet. Mas nas soluções da Microsoft, esses são os principais recursos que a gente pode executar em cada um destes softwares, quando a gente está utilizando a versão Acrobat DC, Document Cloud. Se eu comparar, olha só, se eu comparar isso com a versão perpétua do Acrobat, ou seja, aquela versão que você compra e ela não tem os serviços de nuvem, hoje em dia a gente não comercializa mais a versão perpétua, mas ela ainda é usada por muitas empresas, e aí a gente perde o acesso a todos esses recursos, a maior parte desses recursos, quando a gente fala da integração com a Microsoft. Olha só essa tabelinha. As versões perpétuas do Acrobat, onde eu posso acessar os serviços do Acrobat de PDF nos aplicativos da Microsoft. No Outlook, para criar PDF, no Word, no Excel e no PowerPoint, para criar PDF, e no SharePoint, para iniciar uma revisão, uma colaboração, mas isso precisa que o TI faça a configuração da conta para ser possível. Tá? Coisa que quando eu estou falando do Acrobat DC, a gente mesmo pode conectar, é super simples, desde que o TI não tenha bloqueado o acesso a nós, como funcionários das empresas, a instalar os aplicativos que estão disponíveis na loja de aplicativos da Microsoft, a gente mesmo consegue conectar e começar a usar sem precisar de uma instalação ou de uma implementação de um técnico para isso. Bom, muito bem. Eu vou mostrar rapidamente agora para vocês como eu posso trabalhar no Microsoft Teams, adicionando o Acrobat e iniciando um processo de revisão, onde fica no Word, ou seja, em toda a suite, né, do Office 365, onde ficam as opções de conversão de arquivo para PDF, ou quão avançadas elas são, e onde no Acrobat eu tenho acesso ao OneDrive e ao SharePoint, seja no desktop ou seja nos dispositivos móveis. Muito bem, vamos lá. Vou começar pelo Microsoft Teams, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Microsoft Teams. Então eu tenho aqui um Microsoft Teams que eu estou usando só para efeito de demonstração, por isso se eu for olhar aqui em equipes, eu só tenho uma equipe e poucos canais dentro dessa equipe. Não é a minha conta de Adobe, justamente porque eu quero mostrar para vocês como que vocês, como outra empresa, como usuário final, usando o Teams, podem ver as mesmas coisas que eu estou mostrando. Então eu optei por não mostrar com o meu acesso como funcionário da Adobe. Eu optei por mostrar como um acesso como vocês, tá? Então, eu estou no Microsoft Teams, deixa eu até maximizar para não poluir aí a tela de vocês com o que estava no fundo. Quando eu quero colocar no Microsoft Teams o Acrobat para poder começar a trabalhar com PDF, eu só tenho que vir aqui do lado esquerdo no botão de mais opções, né, no botão de aplicativos, procurar pelo Acrobat e selecioná-lo. Ao fazer isso, eu vou ser apresentado a essa tela e aí eu posso escolher, né, o que eu quero fazer, como que eu quero que o Acrobat funcione. Eu tenho aqui uma explicação bem simples do que eu posso fazer, mas enfim, o Acrobat ele já está configurado, já está aqui então ativo dentro do meu Microsoft Teams. A primeira vez que eu for usar, se eu não tiver ainda logado, eu vou ter que fazer o login com o meu usuário e senha, que valida a minha licença por subscrição ao Acrobat DC. E aí eu começo a poder usar os recursos dele. Então, por exemplo, se eu for numa das minhas equipes, num dos canais das minhas equipes, digamos que eu vou aqui no canal de compliance da minha equipe, e eu preciso publicar neste canal para as pessoas que fazem parte dessa minha equipe, nesse departamento específico da minha empresa, ou neste projeto específico que eu configurei nesse canal, eu preciso compartilhar um PDF com elas. É super simples, eu posso iniciar uma conversa, eu vou achar aqui embaixo o botão do Acrobat. Se eu não estiver vendo ele aqui, é só apertar essa reticências aqui do lado e ligar o Acrobat, né? Pesquisar e acionar o Acrobat. Aperto o botão aqui, isso vai abrir a janela do Acrobat. Aqui que eu falei, se eu não tivesse logado ainda, eu teria que fazer o login com meu usuário e senha do Acrobat DC. Aí eu escolho de onde eu quero trazer os arquivos, então eu posso trazer arquivos que eu já tenha nas equipes ou nos canais, ou do meu OneDrive, ou fazer o upload do meu computador,
ou da Adobe Document Cloud. Veja que os acessos às nuvens estão aqui. O bacana de eu trazer, por exemplo, um arquivo do OneDrive ou da Document Cloud é que eu não fico duplicando o arquivo. Então, por exemplo, se eu selecionar o OneDrive, eu vou ter acesso às minhas pastas que estão no OneDrive. Eu entro na pasta que eu quiser, seleciono o arquivo que eu quero compartilhar. Então, digamos que este arquivo aqui, ele tenha que ser revisado. Compartilho o arquivo aqui no meu canal. O arquivo ele está carregado numa mensagem. Eu ainda posso digitar a mensagem aqui, posso marcar pessoas, posso colocar arroba e marcar pessoas que façam parte dessa minha equipe. Por favor, revise este documento e faça suas anotações. Posso fazer isso e enviar a mensagem. Pronto. Já está publicado, o arquivo já está compartilhado por dentro do Microsoft Teams. Não precisei ir para o Acrobat. O João Vitor, que faz parte da minha equipe, ele não vai precisar também abrir o Acrobat. Quando ele vir essa mensagem aqui no Microsoft Teams, né, no meu canal Compliance, ele vai apertar o botão Open. Isso vai abrir o Acrobat dentro do próprio Microsoft Teams, ou seja, os recursos do Acrobat dentro do próprio Microsoft Teams. E aí ele vai poder começar a rolar pelas páginas, ler o documento, ou navegar pelas páginas, ou navegar pelo sumário aqui, quando o documento tem o sumário, e começar a executar o trabalho, que seria o quê? Revisar, que foi o que eu pedi. As ferramentas de revisão estão todas ali em cima, então se ele tiver que marcar um trecho aqui do texto e fazer um comentário, ele vai poder. Este trecho deve ser removido, por exemplo, e publica. Aqui eu estou comentando como eu mesmo, porque eu continuo só demonstrando, né? Eu não entrei como o João Vitor para fazer isso, por isso está aparecendo o meu nome ali no comentário. Mas é fácil assim. É possível fazer comentário por marcação, né? Grifar texto, né? O highlight texto. Por desenho, eu posso desenhar uma área e aí esse meu desenho ele se transforma no comentário que eu vou adicionar. Então eu venho aqui, aí eu adiciono um comentário. Verifique esta info, por exemplo. Posso colocar balãozinho, né? Então, tem alguma coisa específica em algum lugar aqui, por exemplo. Eu posso pegar aqui o balãozinho, clicar onde eu quero ele e faço o próximo comentário. Atualizar logotipo. Uma vez feito isso, sem sair do Microsoft Teams, basta, então, no caso, eu estou simulando aqui, né? Exemplificando como se fosse o João Vitor fazendo isso. Fecho essa janelinha. O documento está revisado, ele responde, ok, feito. Eu vou ver ele conversando comigo. Na hora que eu sentar para olhar, eu vou apertar o botão Open, vou abrir o documento da mesma forma aqui dentro e vou poder acessar todos os comentários que ele fez. Veja que a barra ali do lado direito diz para mim que eu tenho 3 comentários para baixo. Eu posso clicar ali e ir vendo comentário por comentário, olha só, em cada página. Então é muito simples, muito fácil trabalhar com o Acrobat dentro do Microsoft Teams. Isso é uma das possibilidades, tá? Bom, muito bem. Falar das outras ferramentas da Microsoft. Isso há muito tempo existe até, tá? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Se eu vou para o Word, e aí aqui no Word eu vou abrir o mesmo documento. Aquele documento que eu acabei de mostrar para vocês em PDF era um documento que já havia sido convertido para PDF a partir deste arquivo do Word. Quando eu estou aqui no Word, é muito comum, e eu adoro isso, quando eu de fato redijo um texto no Word, eu até escrevi um livro aí durante esse ano, eu escrevi no Word usando todos esses recursos. É essencial para um texto bem feito, bem elaborado, bem estruturado no Word, a gente trabalhar com estilos de parágrafo. Então, eu tenho essa janelinha de estilos de parágrafo do Word, que me permite, para cada tipo de parágrafo, para cada tipo de texto, mapear os estilos. Não preciso necessariamente nem formatar, posso só mapear. O mapeamento é importante. Mas tendo o arquivo no Word pronto, por ter o Acrobat DC instalado neste computador, eu tenho no Word a opção Acrobat aqui em cima. E a opção Acrobat aqui em cima me permite executar diversas tarefas. Desde criar PDF, até criar e compartilhar, criar e enviar para revisão direto, ou já começar a fazer comentários, né, importar os comentários do Acrobat para cá como comentários do Word, e até executar a ação. É um dos recursos que eu acho incríveis do Acrobat, eu poder executar ações
automaticamente, a partir de algo que dispare essas ações, né? Um trigger, um gatilho que dispara as ações. Então, esse tipo de recurso do Acrobat, ações, também ajuda as pessoas a trabalharem com processos que muitas vezes acabam sendo repetitivos de uma maneira automatizada. Mas, enfim, o que é bacana aqui, como eu estou falando de um documento, um texto longo, cheio de título, subtítulo, o que é bacana é que eu tenho um botão de preferências. Neste botão de preferências, dentre as opções todas que eu posso fazer aqui, o que eu gosto muito, eu sempre mostro, é que eu tenho a seção de marcadores. E olha só, todos os marcadores que eu vejo aqui são aqueles estilos de título que estão ali naquela minha barra. E quer dizer que, ao converter esse arquivo de Word para PDF, tudo que era título 1 vai virar um marcador, título 2 vai virar um marcador, e vai estar no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu mapeei aqui no Word para ficar bem estruturado o meu documento vai ser convertido para PDF, mantendo a estrutura através de uma árvore navegável, um índice, que vai ser gerado automaticamente no PDF. Olha só, já está configurado para ele gerar esse índice. Aí eu posso só apertar o botão Criar PDF. Eu escolho onde eu quero salvar este PDF. Então, essa janelinha aqui, que é a janelinha do Windows Explorer que está abrindo, vou esperar ele terminar de carregar para eu poder dizer onde eu quero salvar o PDF. Vamos lá, vou deixar ele abrindo aí enquanto eu vou no Excel. Assim a gente otimiza o nosso tempo aqui também. Por exemplo, se no Excel eu abro um arquivo e aí eu vou procurar um documento que eu tenho aqui no meu desktop, que é uma planilha de Excel simples. Então, por exemplo, se eu tenho essa planilha de Excel aqui e eu preciso converter isso para PDF, eu vou até mostrar, tem uma outra página aqui, né, uma outra planilha no mesmo arquivo de Excel. Muito bem, estou com ele aqui. No Excel eu também tenho lá em cima a opção Acrobat. Eu também tenho criar PDF, quase que as mesmas opções que o Word, só que no botão preferências eu tenho só configurações gerais e segurança do documento. A diferença aqui é que na hora que eu for, por exemplo, apertar o botão criar PDF, eu vou poder escolher qual daquelas planilhas, né, qual daquelas abas eu quero que sejam colocadas no PDF. Tá só a primeira, a Construction Costs. Eu posso querer a segunda, ou eu posso inverter, enfim, eu posso escolher qual planilha ou toda a minha pasta de trabalho. Aí eu aperto o botão converter em PDF, abriu a janelinha do Windows, deixa eu criar uma pasta aqui, convertidos. Salvo. Simples assim. Já tenho também, a partir do próprio Excel, o arquivo convertido para PDF da maneira que se esperava que fosse, né? Simples, claro, simples. Mas tem uma coisa importante, é no próprio Word que eu quero mostrar. Deixa eu voltar para ele, deixa eu abrir o mesmo arquivo. No Mac, por exemplo, aqui eu estou no Windows, né? No Mac, essa opção Acrobat que tem, não vai ter as mesmas opções, porque no Windows existe um recurso que é instalado junto com o Acrobat que chama Acrobat PDF Maker. Esse PDF Maker é como se fosse uma impressora que é instalada no Windows, porque o Windows não tem isso nativamente. O Mac já tem o recurso de impressão de PDF nativo, então qualquer arquivo eu posso mandar imprimir como PDF no Mac. Então nessa opção Acrobat que eu tenho no Word ou no Excel no Mac, não tem todas essas opções, só tem a opção de criar PDF. Mas, uma coisa que eu acho legal é que, independente dessas opções ou não, eu também posso instalar no PowerPoint, no Excel, no Word, o complemento da Document Cloud. Veja o que eu tenho aqui, olha, Document Cloud. Basta eu ir no menu Inserir, obter suplementos, procurar pelos suplementos que tem na loja, escolher o suplemento Adobe Document Cloud e adicionar. Pronto, foi adicionado o Document Cloud. E aí o que isso me permite fazer? Usar o serviço Document Cloud de nuvem para fazer a conversão deste arquivo, processando toda a estrutura dele. De novo, é uma forma rápida e fácil de eu converter o meu arquivo onde eu já estou trabalhando, sem necessariamente eu ter que ir para o Acrobat para fazer isso. Bastaria aqui eu apertar o botão converter, para o processo de enviar esse documento para a nuvem, converter e salvá-lo em PDF ser executado. Eu vou deixar ele trabalhando aí e eu vou no... deixa eu procurar aqui, Outlook. Tem uma coisa incrível do Outlook, que no Outlook para Windows,
tá? O Outlook do Mac, ele, da mesma forma, essa abinha aqui, Acrobat, ela é um pouquinho diferente. Mas o que eu acho incrível aqui do Outlook, se eu venho na opção Acrobat, é que eu posso converter mensagens ou pastas inteiras para PDF. Então, por exemplo, se me interessa converter este e-mail que a Adriana mandou para mim também, e, por exemplo, este outro e-mail. Estou selecionando só 3, tá? Poderia selecionar quantos eu quisesse ou pastas inteiras. Tenho configurações de conversão que eu posso fazer. Dentre as configurações, por exemplo, eu consigo definir se eu quero que o Outlook, usando esse recurso do Acrobat, crie para mim um portfólio Adobe PDF ou um arquivo corrido. Se eu desligar isso daqui, vai virar um arquivo corrido. O que isso quer dizer? Se eu tiver 3, 4, 10 e-mails selecionados, vai ficar um e-mail um embaixo do outro, em várias páginas do PDF. Eu gosto de converter, e isso é muito bom, porque às vezes você tem uma gama, né, uma quantidade de e-mails de um determinado assunto, de um determinado projeto, e você quer agrupar tudo isso num lugar fácil para poder arquivar, para poder depois acessar, se for preciso, de uma maneira mais fácil do que ficar procurando no Outlook. Eu gosto de gerar como portfólio, e aí eu vou mostrar para vocês, porque o que o portfólio faz? O portfólio ele é uma maneira de se gerar PDF em que cada arquivo, ou aqui cada e-mail, vira um arquivo dentro deste container. Então, o portfólio é um container. Eu vou ter vários PDFs dentro dele, organizados. Ao invés de eu misturar tudo em páginas corridas, eu vou ter cada e-mail como um arquivo separado, guardado dentro desse container que é chamado portfólio PDF. Aí, ok, já está a configuração para ele fazer isso. Dá até para fazer, olha só, gente, que incrível. Configurar arquivamento automático. Se eu quiser configurar uma periodicidade, toda sexta-feira, no fim do dia, faço um arquivamento automático dos e-mails que estão, por exemplo, numa pasta específica. Eu consigo, e aí eu tenho uma garantia de que eu sempre vou ter os meus e-mails guardados também fora do Outlook, aqueles que são importantes, por exemplo, dentro de um PDF. Eu vou mandar ele converter as mensagens selecionadas, criar um novo, poderia até adicionar um PDF existente, se eu estiver juntando mais e-mails que fazem parte do mesmo conteúdo, né? Eu vou criar um novo, vou colocar lá na minha área de trabalho, então vou colocar aqui convertidos. Vou deixar como caixa de entrada, para a gente saber que foram e-mails da minha caixa de entrada. Vou mandar salvar. Pronto. PDF foi gerado. Se eu for olhar agora aqui, olha só, isso é o portfólio. Olha que já é interessante, parece como se eu já estivesse vendo no próprio Outlook. Olha, cada um dos e-mails aqui, eu posso selecionar. E o texto, o conteúdo, o arquivo aqui embaixo, olha só, para eu poder ler de cada um destes e-mails. Aqui, o outro aqui, olha só, da Adobe Brasil. Tinha umas imagens, teria que abrir o documento para ver as imagens. O e-mail que eu recebi da Adriana. Se eu quiser, eu posso abrir o documento e ler como um PDF separado, porque eu falei, o portfólio é um container, e ele facilita eu achar, ou eu ler, ou eu acessar aquele e-mail que eu quero. Mas eu posso abrir o documento, e abrindo o documento, isso vai ser aberto numa outra aba, porque é, de fato, um PDF separado. É como se fosse zipar, juntar vários documentos num lugar só, e aí eu abro o zip e vou vendo o que tem dentro do zip. É mais ou menos isso que é um portfólio, só que a gente está falando de PDF, então está tudo dentro do PDF. Então, é um recurso magnífico que a gente tem no Outlook graças à integração do Outlook com o Acrobat DC instalado no Windows. Se eu precisar acessar arquivos de nuvem aqui, eu venho aqui do lado esquerdo, olha só, onde estão os arquivos que eu quero acessar? Estão na Document Cloud, que é a nuvem da própria Adobe. Posso vir aqui e acessar os meus arquivos da Document Cloud. Entro nas pastas, organizo, crio novas pastas, é como trabalhar no Windows Explorer aqui. Entra, sai das pastas, organiza, arrasta de dentro de uma para outra. Mas eu também posso acessar outros armazenamentos. E eu posso adicionar contas, olha, OneDrive e SharePoint. Por exemplo, eu deixei aberto aqui um site meu do SharePoint, que chama Adobe. Se eu quiser colocar esta pasta de documentos, por exemplo, lá no meu Acrobat, para facilitar, para quando eu tiver que acessar esses arquivos que estão guardados neste site do SharePoint, eu poder fazer isso lá pelo Acrobat. Eu vou copiar a pasta aqui, olha só. Vou copiar o endereço dela, vou lá no Acrobat, vou adicionar o site do SharePoint,
Vou colocar aqui como Adobe Demo e vou colocar o endereço aqui. Continuar. Obviamente, se eu não tiver logado, ele vai pedir para eu fazer o login, mas como eu já estava logado, ele já acessou. E olha só, agora eu tenho meu armazenamento Adobe Demo aqui. O que eu estou vendo aqui é a mesma coisa que eu tenho lá no SharePoint. Olha só, documentos pessoais, impostos, requerimentos de eventos. Se eu entrar em requerimentos de eventos, olha aqui os documentos. Se eu voltar lá no Acrobat, que eu estou acessando este site do SharePoint, está aqui requerimentos de eventos e os PDFs estão aqui. Posso selecionar um deles, editar, exportar, organizar, preencher e assinar. Eu vou dar um duplo clique só para abrir, para vocês verem que a partir do próprio SharePoint eu acesso o documento. Né? Ou seja, estou no Acrobat, acessando o SharePoint e abrindo o meu documento que está online. Muito bem, vou fechar esse documento. Ainda, o mesmo vale quando eu estou lá no outro armazenamento, adicionar uma conta, se eu quiser adicionar a minha conta do OneDrive. É só eu adicionar aqui, digitar o meu e-mail e adicionar. E o mesmo, gente, também nos nossos dispositivos móveis. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir a tela do meu celular para vocês verem. Só um minutinho. Aqui está a tela do meu celular. O Acrobat ali embaixo, olha, em cima do Outlook, do lado esquerdo, eu vou entrar nele. Entrando no Acrobat, eu posso escolher de onde eu quero abrir arquivos no meu celular, valeria a mesma coisa para o tablet. Eu quero abrir arquivos da Document Cloud, clico em Document Cloud, né, toco em Document Cloud e vou lá. Eu quero adicionar o OneDrive, aperto mais aqui, adiciono a minha conta do OneDrive. Quero, por exemplo, adicionar os PDFs que eu recebo por e-mail, eu tenho aqui, ó, PDF de e-mails. No celular Android, essa opção PDF de e-mails está mostrando para mim o Gmail, porque o Gmail é o aplicativo que provavelmente está configurado como padrão aqui nesse meu celular. No meu iPhone, a mesma coisa existe, só que no iPhone eu posso acessar direto os anexos do meu Outlook. Basta eu tocar aqui, fazer a conexão com a minha conta de e-mail do Outlook, no caso, e acessar os anexos que eu tenho na minha conta do Outlook. Então, a gente tem no dispositivo móvel a mesma possibilidade de acesso aos recursos de armazenamento que a gente tem também no desktop, né? Da mesma maneira como eu mostrei para vocês. E se eu falar, só para a gente concluir então, dos próprios sites SharePoint ou OneDrive, eu posso executar tarefas em PDF direto deles. Por exemplo, se eu seleciono um PDF aqui, eu posso clicar neste botãozinho, escolher Adobe Document Cloud e escolher o que eu quero fazer. Organizar páginas, exportar PDF, combinar arquivos. Se eu estivesse em algum documento, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu acho que eu não tenho documentos nessa pasta. Não aqui nesse do SharePoint. Posso colocar, quer ver? Deixa eu colocar um documento aqui para vocês verem. Um documento que não seja PDF, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um arquivo de Excel, e aí eu precisar executar alguma tarefa em cima desse arquivo do Excel por dentro do próprio SharePoint, eu posso clicar aqui, escolher Adobe Document Cloud e criar PDF por meio da Adobe. Ou combinar arquivos por meio da Adobe. Se eu clicar em criar PDF por meio da Adobe, tudo vai acontecer no navegador. Eu não preciso nem ter o Acrobat instalado no computador. Essa é a vantagem, porque aí eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer computador que eu sentar, entrei no meu SharePoint, estou ali conectado, trabalhando no que eu preciso, consigo acessar os serviços de PDF direto pelo SharePoint. Ele está criando o PDF, olha só, já vai abrir o PDF para mim, e a partir do PDF aberto, eu já tenho acesso a todo o conteúdo dele. Eu já tenho acesso às ferramentas aqui em cima de revisão e de marcação do documento. Posso imprimir ou fazer o download do PDF. E se eu voltar na pasta do SharePoint, eu vou atualizar agora aqui a tela. Olha só, o PDF já foi salvo aqui no mesmo lugar. Não preciso nem mandar salvar em algum lugar específico. E exatamente a mesma coisa vale no OneDrive. Eu posso aqui no OneDrive acessar os documentos que eu tiver. Acessar a opção Adobe Document Cloud para criar PDF. Tudo depende exatamente do tipo de tarefa
que eu preciso desenvolver, né? É combinar arquivo? É converter? Vai depender do que eu preciso e das opções que estão aqui. Então, se eu entrar em combinar arquivos por meio do Adobe, ou por meio do Adobe quer dizer por meio do Adobe Document Cloud, tá? É isso que estava lá. O arquivo é carregado, eu tenho acesso aos arquivos que eu selecionei, as páginas dele. Se fosse um arquivo de mais de uma página, estaria aparecendo aqui todas as páginas e eu poderia mexer nele, inclusive mudar a ordem das páginas. Posso adicionar outros arquivos aqui. Então, eu tenho o botãozinho que eu pressiono aqui para acessar a tela, que me permite adicionar outros arquivos. E aí, à medida que eu vou adicionando arquivos aqui, eu, por dentro do próprio navegador, consigo também fazer essa conversão de arquivos, né? Selecionar os documentos e combinar esses documentos em outros, sempre acessando o menu Adobe Document Cloud. Enfim, isso tudo, e aí deixa eu parar agora aqui o compartilhamento, para falar diretamente com vocês, isso tudo para vocês verem como as soluções da Microsoft integradas às soluções da Adobe podem facilitar o dia a dia de vocês em qualquer uma das soluções da Microsoft que a gente use. Eu usei algumas de uma forma bem simples e bem rápida, só para mostrar para vocês onde a conexão está, mas os recursos que a gente tem dentro dessas integrações e o quanto a gente pode ganhar de tempo, só pelo fato de eu não precisar abrir o Acrobat para fazer alguma determinada tarefa, já é um ganho absurdo do nosso tempo e faz com que a gente também trabalhe de uma forma mais produtiva no nosso dia a dia. Um abraço, um beijo para todo mundo. Tchau.